Olá, amigos do YouTube. Hoje nós vamos mostrar aqui para vocês duas máquinas de matar, de combater a formiga saúva que foram usados aqui no início do século passado, durante o ciclo do café no Vale do Paraíba. Mas antes eu queria voltar um pouquinho aqui para falar sobre o café. Valença, como Barra do Piraí, Vassouras, fazem parte do Vale do Paraíba, no estado do Rio, onde durante 130 anos houve o ciclo do café, trouxe muita riqueza, temos grandes casarios, grandes fazendas, igrejas monumentais, jardins, tudo isso em função do dinheiro do café, do lucro que o café dava. Foi o ouro negro aqui do Brasil. Ele trazia tanta riqueza que na bandeira do Império tinha um ramo do café. Ele trouxe a ferrovia aqui para a região, para vocês terem uma ideia, em Valença, em 1865, a ferrovia chegou no distrito de Barão de Paranã, sendo que a primeira ferrovia no Brasil, que foi ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis, foi em 1854. Apenas 11 anos depois nós já tínhamos a ferrovia aqui, mas para levar o café para o porto. E o que sempre me trouxe um ponto de interrogação: cadê o café do Vale do Paraíba? Porque não tem nada, não sobrou nada de plantação. Você tem as fazendas, os terreiros, as senzalas, você tem até um quilombo em São José, o quilombo de São José, dos povos escravizados, mas plantação de café mesmo não tem. E aquilo sempre me intrigava, o que aconteceu com o café? E eu fui estudar, fui pesquisar, e eu vou contar um pouquinho aqui rapidamente para vocês. O café, ele chegou no Brasil em 1727, contrabandeado, sementes contrabandeadas da Guiana, e ele é originalmente da Etiópia, na África, e ali começou o plantio no Rio de Janeiro. Mas o clima não era bom, um clima de beira de mar, de calor, não era bom. E aí trouxeram as mudas para o Vale do Paraíba, e no Vale do Paraíba ele se mostrou bem produtivo. E aí começou a se esparramar. O café sempre foi uma cultura agrícola e começou a ser exportado em 1800 e foi até 1930. 130 anos é o ciclo do café. Mas o que fez com que acabasse o café no Vale do Paraíba e no Brasil? Bom, alguns fatores. Primeiro, não se plantava o café aqui em curva de nível. O nosso relevo aqui é um relevo montanhoso, morros meia laranja, e se plantava o café em linha morro acima. Com isso, você propiciava entre as linhas uma erosão do solo. E o que acontecia? Esse aqui é um perfil de um solo típico aqui da nossa região, podizólico. Quando você propicia a erosão laminar no solo, você vai removendo essa camada preta aqui, que é a camada rica em matéria orgânica, rica em humus, e vai sobrando só essa camada vermelha, que é uma camada mais pobre. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Vai sumindo a camada preta, vai ficando um solo vermelho. Esse solo vermelho é um solo muito mais pobre e, consequentemente, foi diminuindo a produtividade do café, se produzindo menos café na mesma área. Por que se plantava morro acima e não em curvas de nível, uma vez que já se conhecia essa técnica? Porque em curva de nível, o capataz lá debaixo do morro tomava conta dos povos escravizados que lidavam com café. Então ele do cavalo dele lá embaixo, ele conseguia ver entre as linhas do café e tomava conta, um capataz tomava conta de 150 escravos. Escravos aqui a gente está falando de seres humanos escravizados. Essa é a nossa triste história do Brasil. Então, esse mesmo capataz conseguia tomar conta, uma vez que o café era plantado morro acima. Mas isso propiciou a erosão laminar e, consequentemente, a redução da produtividade. Se ele fosse plantado em curva de nível, ia ter barreiras pelas plantas de café, o capataz não ia conseguir ver lá de baixo. Então, por isso foi plantado morro abaixo. Mas isso levou à erosão e à diminuição da produtividade. Outro fator,
que foi a gota d'água para acabar o café na região. O café é sempre um produto de exportação, a produção não era voltada para o mercado interno. Os grandes consumidores eram a Europa e os Estados Unidos. Quando veio a Grande Depressão de 1929, foi uma coisa terrível, uma quebradeira geral no mundo inteiro. E o europeu e o americano perderam o poder aquisitivo e suspenderam a compra de café do Brasil. O preço despencou a tal ponto que não cobria os custos de colheita. Então o café foi abandonado aqui na região. Simplesmente foi abandonado. A nossa região, o Vale do Paraíba, a partir dos anos 30, a Grande Depressão foi em 1929, a partir dos anos 30 os cafezais foram abandonados, foram cortados e as áreas transformadas em pasto. E a partir dali viramos uma bacia leiteira. Por isso que você não vê nada de café, plantio de café na região. Ficaram as fazendas, os terreiros. A situação é de tal ponto que um grande hotel em Conservatória plantou um morro lá com um cafezal para mostrar para os hóspedes dele. Ó, isso aqui é o café, ele é torrado assim, ele é secado assim. O hóspede, poder ver, o hóspede vem na região do ciclo do café e não tinha uma plantação de café para ele ver. Então é isso aí. Começou um declínio em função da baixa produtividade, em função da erosão, da diminuição da fertilidade do solo. E o golpe derradeiro foi a Grande Depressão de 29, que simplesmente nós não tínhamos para quem vender o café. E isso persistiu durante muitas décadas, até que a gente, aos poucos, foi retomando o café. Hoje, o nosso café aqui do Vale do Paraíba, na realidade, ele vem das terras altas de Minas, do sul de Minas, da Serra da Mantiqueira, onde ele se adaptou até melhor àquela região lá. Bom, mas o nosso canal é um canal de ferramentas antigas. E hoje eu trouxe aqui para vocês, para mostrar mais um pouco, duas máquinas, bombas, de combater a formiga saúva. A formiga saúva sempre foi e ainda é a principal praga do cafezal. Era terrível já naquela época. Você vê, eu tenho um cartazinho aqui, ó, do século XIX, onde o naturalista francês, em visita ao Brasil, relatou essa frase: ou o Brasil acaba com as saúvas, ou a saúva vai acabar com o Brasil. Você imagina que proporção de dano que ele não viu para ele relatar essa frase. Bom, então o que eu descobri? Nós não tínhamos inseticidas sintetizados em laboratórios. O primeiro inseticida foi nos anos 40, o DDT. Então qual o recurso que os cafeicultores tinham? Era o uso do enxofre e do arsênio. Esses dois eram os inseticidas da época. Todos os dois queimados com brasa. Então nós temos aqui, ó, a primeira máquina que eu vou mostrar para vocês. É um fole de matar formiga. Aqui dentro desse dispositivo, se abrir aqui, ele não consigo abrir porque ele está travado, se colocava pedras de brasa, pedras em brasa, de carvão em brasa, e pedras de enxofre ou arsênio. Esse bico ia no olheiro do formigueiro, e aqui, ó, com esse fole, eles geravam fluxo de ar, o ar empurrado aqui para dentro, carreava essa fumaça venenosa de enxofre e de arsênio para dentro das panelas do formigueiro. Eu conversando com um historiador aqui da região, ele falou que viu relatos deixados da fazenda Santa Clara, uma fazenda próxima da gente aqui, em que se mantinham 20 escravos com fole no combate da formiga. Aí eu mostrei para ele o que era o fole, porque ele nunca tinha visto. Então você vê 20 escravos somente no combate da formiga com fole. O fole era esse aqui. Um outro dispositivo é essa máquina aqui, é o mesmo princípio. Aqui, ó, se colocava, aqui dentro, era colocado brasas, arsênico ou enxofre. Uma vez fechado, era levado para o campo. Essa alavanca aqui bombeava o ar
para dentro da panela onde estava ocorrendo a queima, e essa mangueira levava a fumaça envenenada para dentro do olheiro do formigueiro. É uma peça que tinha um rendimento muito maior, porque a panela é muito maior que essa aqui, mas era bem mais pesada. Esse conjunto aqui, para vocês terem uma ideia, ele pesa 20 quilos. Essa aqui talvez uns 8 quilos. E essas duas peças, elas estão em exposição aqui na Casa do Parafuso, para quem quiser vir nos fazer uma visita. Então era isso aí. Hoje eu queria contar um pouquinho dessa história do café, muito curiosa, e mostrar essas duas máquinas aqui de combate da formiga saúde. Um forte abraço, até a próxima.